bem-vindo aqui nessa sequência de vídeos onde nós conversamos sobre resultados das empresas. Aquelas que fazem parte da carteira do canal, nós nos aprofundamos um pouquinho mais, e aquelas que não fazem parte, mas são correlatas com as que fazem parte, nós olhamos de uma forma mais superficial. Hoje é dia 18 de fevereiro de 2025, agora são aproximadamente 5 para as 9 da manhã. Eu vou falar sobre BB Seguridade, que ontem à noite, depois do fechamento do pregão, fechamento do mercado, divulgou seus resultados. Ela vai fazer a apresentação hoje, depois eu vou acompanhar e se eu achar alguma coisa relevante eu trago aqui no canal. Mas, no conjunto da obra, nos trouxe informações sobre a atualização dos seus dividendos, vai pagar dividendos gordos, tem até a data já para pagamento, tem o resultado geral de 2024, em particular o quarto trimestre de 2024, e será que ela continua, como o mercado está vendo, como uma grande oportunidade? Nós vamos dar uma olhada em tudo isso. Eu vou começar aqui pelas demonstrações contábeis que obedecem o IFRS e vou direto aqui na página 9, porque aqui é diferente, né? A Seguridade ela começa pela demonstração dos resultados e depois ela cai no balanço. Mas tudo bem, isso não vai fazer muita diferença. O que interessa para nós aqui é que BB Seguridade, nas suas receitas operacionais, saiu aqui de 9,3 bilhões em 2023 para 10,1, quase 10,2 bilhões, crescendo nas suas receitas operacionais um pouco mais de 9%. E um pouco mais aqui embaixo, nós podemos dar uma olhada no lucro líquido do exercício da companhia, o fechamento de 2024. Em 2023 foi de 7,9 bilhões e agora 8,7 bilhões, um crescimento de 9,51%. E veja que um crescimento aqui interessante, né, superando a receita. Isso porque provavelmente ali, eu não aprofundei, né, mas houve melhoria no resultado financeiro ou, na verdade, alguma despesa que encolheu. Mas também não é uma coisa muito relevante neste momento. Já aqui no balanço patrimonial, né, então um dos indicadores que nós vamos utilizar mais à frente, que é o retorno sobre os ativos, então nós vamos precisar aqui do total de ativos como fecha 2024, 21,6 bilhões, e aqui embaixo, aí aqui tem uma informação interessante no patrimônio líquido, porque o patrimônio líquido, veja que está menor que o ano passado, que estava 9,8 bilhões, agora está 9,6. E o que aconteceu aqui? Apenas para não haver confusão, eu voltei nesse balanço aqui que reporta o terceiro trimestre de 2024, só para a gente saber esse detalhe que está aqui embaixo. Lucros acumulados. O patrimônio líquido do fechamento do terceiro trimestre estava em 2,2 bilhões, bem forte em relação ao fechamento de 2022. E o que houve aqui de diferente? Está nesses lucros acumulados, aqui que tinha 3,7 bilhões em lucros acumulados. E já no quarto trimestre, você pode olhar aqui, não aparecem os lucros acumulados, eles sumiram, né? Estavam aqui embaixo, mais ou menos nessa posição, e acabaram sumindo. Isso porque isso vai ser revertido no pagamento de dividendos. Esses dividendos que eu vou falar daqui a pouquinho para BB Seguridade. No mais, né, não teve assim grandes alterações. A gente vê aqui que a reserva de capitais ela deu uma reduzida, que é o que vai ajudar nessa redução do total do patrimônio líquido, e também uma evolução negativa aqui nos outros resultados abrangentes acumulados, de 697 milhões negativos para 744 milhões negativos. Na análise do desempenho, alguns indicadores que nós vamos reportar mais no final. Eu vou aqui na página 26, que eu acho que tem o que nos interessa, que é na parte aqui dos índices. Veja que o índice de sinistralidade ele vai ficar aqui nesse quadro que eu marquei em vermelho, nesta coluna que tem o ano de 2024. Então a sinistralidade fechou o ano em 23,7%, sendo que ela tinha sido de 25,7% em 2023. Então tem uma redução aqui na sinistralidade. Daí tem vários índices que vão compondo o desempenho de BB Seguridade. Por exemplo, o índice de despesas administrativas, veja que ele cai também, né? É importante, redução de despesa de 11,2%. Isso aqui tudo em função do resultado operacional, cai para 11%. O índice combinado, porque quando nós estamos falando do índice combinado, nós estamos juntando as despesas operacionais, mas as despesas administrativas e colocando sobre o resultado operacional, que é o que faz, então, ele ir para esse 64,1%. Veja que tinha sido 65,5%, agora 64,1%, uma redução também. E agora o índice que mais nos interessa, que é o combinado ampliado, isso porque agora não considera apenas as receitas operacionais, mas também o resultado financeiro. Então ele sai aqui de 60,8% para 60,1%. Então nós vamos pegar o quê? As despesas operacionais, as despesas administrativas e colocar sobre o resultado operacional mais o resultado financeiro. Ou seja, eu quero mais resultados, então a parte de baixo é maior e quero menos despesa. Portanto, esse índice, quanto menor, melhor. Ele está aqui na casa dos 60%. Depois nós vamos ver com seus pares como é que fica esse valor. Mas, de qualquer forma, ele não é um bom índice combinado. Mas também não é tão ruim assim. Agora, olhando aqui para a nossa tabela, onde nós trazemos os indicadores
fundamentalistas que vão nos dizer, ou vão nos contar a história sobre a saúde da empresa. E também isso vai nos ajudar na construção das nossas projeções. Veja que no início de 2024 nós projetávamos aqui uma receita operacional de 9,7 bilhões. E conforme foi andando ao longo do ano, no terceiro trimestre nós já projetávamos 10,7, porque, claro, teve uma melhora aqui dentro do que nós projetamos, em função principalmente aqui do juro real da nossa economia, mas o desempenho da empresa acabou surpreendendo, até porque muitas coisas foram acontecendo. Uma delas, principalmente, é que a taxa Selic aqui, ela cresceu bastante, e isso ajuda no resultado financeiro e também, muitas vezes, na revisão de alguns prêmios que são emitidos. E aí, fecha o ano aqui, ó, perto do que nós tínhamos projetado no terceiro trimestre. Então, até, na verdade, supera, né? 10,1, quase 10,2 bilhões que nós vimos agora há pouco, da onde saiu esse valor. E depois nós tínhamos uma projeção aqui para o lucro líquido de 8,3 bilhões. Chegamos no terceiro trimestre projetando em 8,5 e fecha aqui em 8,7. Então, melhor, foi melhorando ao longo do ano BB Seguridade. O que surpreendeu de forma negativa foi com relação aos proventos. A gente tinha projetado 3,2, mas acabou pagando aqui 2,6 e a gente sabe o que aconteceu. Então, os eventos climáticos aí que aconteceram, que na verdade são eventos naturais, que acabam sucedendo, enchente no Rio Grande do Sul, queimadas no centro, etc. Eu já falei sobre isso. Então houve aquela reserva de lucros. E com aquela reserva significa que estava fazendo uma espécie de um contingenciamento, fazendo uma provisão ali, para o caso de haver uma necessidade. Mas não houve essa necessidade, então está sendo distribuído em proventos agora. Depois nós vamos dar uma olhada como é que estão esses proventos. E, consequentemente, pagou menos, mas está vindo para pagar mais agora nesses proventos. E, por fim, o patrimônio líquido aqui, ó, que ele sai de 9,8 bi para 9,6, quase 9,7, um encolhimento de 1,23%. Grande parte disso vai estar na conta do pagamento desses dividendos. Agora, olhando para 2025, então a gente já consegue fazer uma projeção. Eu também vou utilizar aqui o juro real, pelo menos acompanhando o boletim Focus, né, a gente começa a ter uma ideia do que pode ser. Acho que isso aí pode tender a uma piora, e se isso tende a uma piora, significa que o resultado ele pode ser melhor do que esse que nós estamos considerando. Como, por exemplo, aqui, ó, uma receita operacional na ordem de quase 11 bilhões, 10,9, um lucro líquido aqui chegando a 9,3. Será que vai? E aqui, os proventos a serem pagos, né, na ordem de 3,9. Tem gente aí, grandes players, né? Grandes players não. Tem influencers com bastante seguidores botando acima disso aí. Eu vou ser mais conservador, eu vou considerar o que veio pagando em média por semestre, porque BB Seguridade faz pagamentos semestrais, que é R$1,60, mais o que está pagando agora, R$2,30, porque lembrando que está trazendo aqueles lucros acumulados. Então, é uma excepcionalidade. Deixou de pagar no passado para pagar esse ano. Então, eu acredito que ficar em torno de R$3,90 está ótimo, que mais ou menos vai em linha com o crescimento do que aconteceu aqui a partir de 2023. O preço da ação, no fechamento de ontem, porque agora fechou no dia 17, né, o mercado ainda não abriu, o pregão ainda não iniciou, fechou aqui ó, em R$38. E significa o seguinte, que esse valor aqui de proventos pagos sobre esse valor da ação nos daria aqui um dividendo na ordem de 10,29%, bem acima dos 6% que nós procuramos, e um forte indicativo de que BB Seguridade está mudando de preço na relação com os dividendos, é assim que a gente vê. Se nós olharmos aqui para o patrimônio líquido que nós apuramos, 9,6, quase 9,7 bilhões, e dividirmos pelo número de ações, nós vamos ter aqui ó, um valor patrimonial por ação de R$ 4,85, muito parecido com Caixa Seguridade. Então, mostrando aí que essas empresas, quando elas se descolam, por exemplo, ela se descolou do Banco do Brasil, como Caixa Seguridade descolou da Caixa Econômica Federal, e eles herdam todo o balcão, ou seja, eles não agregam muito no patrimônio líquido, então eles acabam ficando com um valor patrimonial por ação pequeno, R$ 4,85. Então, a gente pode olhar aqui para o PVPA deles, preço da ação sobre o valor patrimonial por ação, que vai ficar nessa ordem entre 6% e 10%, ou seja, se estiver nesse patamar, a gente começa a ter uma interpretação de que talvez essa ação esteja de fato barata. Nós vamos trabalhar aqui ó, com preço teto para esses proventos, olhando para as projeções de R$ 65,17, mas se nós olharmos para o passado, que foi pago nos últimos anos, R$ 2,38, o nosso preço teto vai ficar aqui ó, em R$ 39,62, indicando que talvez a ação nesse momento esteja se oferecendo. E aqui nós vamos traçando um comparativo das empresas de seguros, como a gente está fazendo para bancos e faremos para as elétricas também. Alguns elementos aqui interessantes. Nós estamos falando aqui de BB Seguridade,
onde nós podemos comparar vários indicadores, por exemplo, o retorno sobre patrimônio líquido é 88,26, enquanto Porto, que nós já vimos, 21,5, Caixa de Seguridade 29,21, o retorno sobre os ativos, Porto 20,30%, Caixa de Seguridade 27% e BB Seguridade 39,59. Esses dois indicadores, quanto maior, melhor. Sinistralidade da Porto Seguro, 60,16%, de Caixa de Seguridade 29,7% e BB Seguridade 23,7%. E o dividend yield aqui, 3,9% para Porto, que é bem abaixo do que nós procuramos, do 6%, Caixa de Seguridade 7,91% e BB Seguridade 10,29%. E os índices aqui que eu mostrei, né, o combinado ampliado, que é o que eu vou utilizar, 60,10% para BB Seguridade e 52,80% para Caixa de Seguridade, mostrando que pelo menos nesse indicador Caixa de Seguridade está melhor. E aqui a gente já consegue identificar, se fôssemos comprar a ação, que ação nós compraríamos numa empresa de seguros. E ainda ontem, BB Seguridade pediu esse aviso aos acionistas. Eu procurei hoje no site lá da companhia, não achei, então estou trazendo o que eles informaram ontem. Isso aqui não está mais lá no site de RI. Talvez eles coloquem de novo, talvez tenham que reformular alguma coisa, mas o fato é que os dividendos que eles prometeram lá em dezembro de R$ 2,27 foram corrigidos para R$ 2,30. E ainda traz aqui consigo informações adicionais, como por exemplo, quer ver? Até então, lá em dezembro, não tinha sido definida a data do pagamento. Esse valor aqui, ele está sendo atualizado pela taxa Selic e vai ser atualizado até a data do pagamento, que é no dia 6 de março de 2025. E você fará jus a receber esses proventos se você tiver a posição acionária no fechamento do dia 20 de 2 de 2025. Hoje é dia 18, então daqui a 2 dias, lá no final do dia, você tem que ter a ação de BB Seguridade, que aliás ontem caiu bastante, né? Estava em 39,5, mais ou menos, 39,50, fechou em 38, como a gente viu agora há pouco. Então, estão aí duas atualizações. Esse documento provavelmente deva ter saído do ar, talvez para dar uma corrigida aqui, alguma coisa que deve ter saído errado, eu imagino, não sei se é isso, eu sei que ele não está mais hoje disponível no site de RI. De toda sorte, com essa data já definida, dia 6, depois eu vou atualizar a data de proventos, mas isso aí para o canal está significando uma receita em torno de R$ 10.300, o que é bastante interessante. Nós vamos mantendo aquela média dos 5 mil, talvez a gente feche com isso até o final do ano. BB Seguridade está se apresentando, realmente o mercado tinha razão em escolher dentro das companhias de seguro ela como uma das queridinhas, e continua ainda, caiu bastante o preço. Eu acredito que talvez o seu preço teto voltando ali para 36 agora, porque o preço está mudando, né, a gente volte a comprar BB Seguridade. Essa empresa que nós já compramos a R$19, compramos a R$29, a 32, 33, R$30 também, e agora, né, à medida que as coisas vão evoluindo, ela vai mudando seu preço e, consequentemente, né, vai se oferecendo de uma forma diferente. E a gente precisa ficar atento a isso. Vamos ver o que vai acontecer, mas em princípio eu acho que ele por 36, 35 alto, talvez a gente retorne a comprar ações de BB Seguridade. E dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço.